Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos aproveitar que estamos em pé, vamos orar mais um pouquinho. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Que o Teu Espírito em Cristo Jesus, Pai, possa nos conduzir nessa noite e possa continuar falando conosco, que a Tua Palavra traga transformação, cura, libertação, que a Tua Palavra faça o diferencial em nossas vidas. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, abram sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Eu quero falar nessa noite um pouco sobre acreditar e obedecer, não é? Acreditar é a mesma coisa que fé. Quando você diz eu creio, você está dizendo que tem fé. Lembrando que fidelidade na Bíblia tem um sentido de fé e perseverança ou acreditar, amém? Obedecer está dentro do princípio da autoridade. Só entende o que é obediência aquele que vive sob obediência ou que tem autoridade sobre outros. Amém? E Mateus capítulo 1, verso 18 diz assim: Foi assim que nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para se casar com José. Antes do casamento, porém, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com uma separação pública. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como esposa. Amém? Irmãos, é interessante falar sobre acreditar e obedecer. Aqui nós estamos vendo o contexto aqui, não é? O texto de como ocorreu aí a questão de Maria e José. Interessante que o anjo fala com Maria, e depois que José fica sabendo, como ele era um homem temente a Deus, e ele sabia o que a lei dizia sobre adultério. Porque, entenda, lendo é fácil compreender, mas se você tivesse naquela época, você acreditaria que a sua noiva, e o noivado naquela época já era um casamento, ficou grávida de Deus, e por causa disso ele intentou deixá-la. Mas quando o anjo aparece para ele em sonhos e fala o que era, ele acreditou, não é? Ele obedeceu. E o verso 24 diz que ele fez o que o anjo lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Ou seja, crer e obedecer, irmãos, são duas coisas, amém? José acreditava em Deus e obedeceu, talvez sem compreender direito o que estava acontecendo. Porque um dos grandes problemas que nós enfrentamos é que nós queremos acreditar e obedecer aquilo que nós compreendemos como certo para nós. Se algo não é de acordo com o que você entende, a sua tendência, a minha tendência é dizer: isso não é de Deus. Eu não concordo com isso. O problema é que o princípio da autoridade é: quem pode manda, quem tem juízo obedece. E aí, você olha para José numa situação tão difícil, ele acreditava em Deus,
E ele decidiu obedecer. E lembre-se, olha como a prova para ele foi maior do que a de Maria. Porque para Maria o anjo apareceu. Para José foi um sonho. Aí eu te pergunto, será que você acreditaria que aquele sonho era de Deus ou era coisa da sua cabeça? Então a prova para José foi muito maior, porque não foi algo visível, não foi algo palpável, como foi para Maria. Foi um sonho, mas ele decidiu acreditar e obedecer. Agora, obedecer quando me convém é muito fácil, sim ou não? É muito fácil. Vai lá comigo no livro do Êxodo, capítulo 4, verso 29. É muito fácil obedecer quando me convém. Quando é algo que é favorável àquilo que eu creio ou que eu estou pedindo a Deus, é muito fácil obedecer, não é? Êxodo capítulo 4, verso 29, abre aí comigo. É muito fácil, irmãos. Não custa nada. Êxodo 4, 29 diz assim: Então Moisés e Arão voltaram ao Egito e convocaram uma reunião com todos os líderes de Israel. Arão lhes comunicou tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés, que realizou sinais diante deles. O povo de Israel, que povo, irmãos? O povo de Israel, ou seja, todo mundo, se convenceu de que o Senhor tinha enviado Moisés e Arão. Quando ouviram que o Senhor se preocupava com eles e tinha visto seu sofrimento, prostraram-se e o adoraram. Todo o povo acreditou e disse que estava disposto a obedecer aquilo que Moisés e Arão estavam dizendo. Ou seja, Deus aparece para Moisés lá na sarça e diz: Moisés, desce ao Egito para libertar o meu povo, porque o clamor do meu povo subiu até a mim e eu vou libertá-los. Uma oração que foi respondida. Então, se você ora, se eu oro, e Deus responde aquela oração, é muito fácil obedecer, sim ou não? O problema, irmãos, é que essa ideia que as coisas de Deus são fáceis, foi algo que foi gerado em nosso meio cristão, e isso é destrutível. E isso faz com que muita gente perca a fé. Tudo que Deus faz, Ele sempre prova o coração da gente primeiro. Nunca é tão fácil assim, porque quando Ele fez tudo fácil, que foi Adão e Eva, eles pisaram na bola. Então não é fácil. A partir da queda de Adão e Eva, nada mais era fácil. Você, para comer Adão, você vai ter que arar a terra, você vai ter que cultivar. E no meio disso você vai colher espinhos e abrolhos, não é? Ou seja, espinho é significado de dor, de sofrimento. Tudo isso. Porque o grande problema, quando nós recebemos uma resposta de Deus, é que nós já, como aquele povo, já nos prostramos, adoramos, não é isso que nós lemos aqui? Que eles viram que Deus se preocupou com o sofrimento e se prostraram e adoraram a Deus. E nós choramos, sim ou não? Obrigado, Senhor. Obrigado, o Senhor me ouviu. Oh, Senhor. Mas calma, tem uma vírgula. Não termina ali. Ali é só o começo, só para gerar um pouquinho mais de fé em mim e em você, para nos preparar para algo maior, porque Deus irá provar se a nossa adoração, se a nossa fé, se a nossa obediência realmente é algo que vem de dentro. E aí a palavra diz que a boca fala o que o coração transborda. Vai lá comigo, lá em Êxodo 14, não é? Porque será que nós acreditamos e obedecemos em meio às dificuldades, irmãos? Êxodo 14, verso 10. Lê comigo aí. Êxodo 14, verso 10 diz assim: Quando o faraó se aproximava,
Os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Olha só, irmão, já mudou a conversa, né? Como o ser humano é incrível, irmãos. Parece que os crentes de hoje foi teletransportado daquela época para agora. Dissemos: deixe-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios, afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. O mesmo povo. O mesmo povo. Primeira coisa, quando nós não cremos, não estamos dispostos a obedecer, nós sempre iremos terceirizar o nosso sofrimento, a culpa. Então, olha só, eles clamam ao Senhor e culpa Moisés. Então, as dificuldades que Deus permite que você passe, a quem você tem culpado? Porque olha que interessante, nós também somos assim, não, eu creio em Deus. O problema não é Deus, o problema são os homens. Nós sempre culpamos alguém. E ao invés de pararmos e refletirmos, se Deus disse que ia fazer, se Deus já nos tirou lá do Egito, esse Deus que fez cair tantas pragas, que fez aquele povo nos dar todo o ouro que tinha lá disponível, esse Deus tem poder de nos livrar mais uma vez? Não. Nós terceirizamos a nossa culpa. Então a culpa é de Moisés. E por mais que Moisés fale assim, olha, calma, Deus trará o livramento. Já estava pronto para cortar o pescoço de Moisés. Porque acreditar, irmãos, é obedecer. Se você não obedece, você não acredita. Você finge crer, você finge acreditar, porque houve uma promessa boa a seu respeito. Mas o mesmo Deus que faz a promessa, Ele diz assim, se me obedecer, se andar nos meus caminhos. E aí você observa que o povo já ficou irado. Aquele mesmo povo. E se esqueceram que Deus, Ele estava apenas provando cada um. Porque estava muito fácil até ali, irmãos. Estava muito fácil. Então nós precisamos parar e começarmos a analisar se nós não somos como aquelas pessoas que estamos com Cristo, recebemos uma promessa e aí estamos caminhando sob essa promessa, mas quando Deus permite algumas provações, nós queremos achar um culpado, nós queremos terceirizar a culpa. Nunca é minha culpa. Nunca é. Se você parar para refletir agora, você vai negar e não consegue. Toda vez que algo der errado em sua vida, seja sincero aí com seus botões, você não culpa alguém? Agora, se é Deus que está permitindo, adianta você culpar alguém? Vai mudar alguma coisa? Deus, irmãos, não vai agir por causa do meu e do teu desespero. E principalmente se for por murmuração e rebelião. Deus, Ele agirá porque Ele é fiel àquilo que Ele fala. E Ele disse que ia levar aquele povo, que ia tirar aquele povo. Então nós precisamos tomar cuidado, irmãos, porque obedecer quando vai bem é fácil, não é? Acreditar e obedecer quando tudo vai bem é fácil, mas e quando tudo vai mal? Qual é o meu e o teu esforço para permanecermos fiéis a Deus quando tudo vai mal? Porque Deus sempre prova o ser humano, irmãos. Você não tem como fugir desse princípio.
E aqui é muito claro, irmãos, a Escritura. Porque olha só, o que você fez conosco, você nos forçou a sair do Egito. Como é que Moisés ia obrigar 3 milhões de pessoas, irmãos, a sair de um lugar? Para e pensa, como a rebelião, ela te deixa cego, surdo e retardado. Você fica realmente um bobo da corte chamado. Você se torna objeto de zombaria. O que Ezequiel fala sobre Satanás? Que por causa da sua rebelião, do seu orgulho, ele foi lançado à terra e se tornou objeto de zombaria. As pessoas vão falar assim, meu Deus do céu, está doido. Meu, você está cego, você está louco, você não está vendo. Você não está vendo. Então a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente não consegue acreditar e obedecer quando tudo vai mal, você começa a culpar as pessoas, você começa a culpar alguém. E ainda lhe dá uma ordem, não lhe avisamos que isso aconteceria. Olha, sabiam até prever o futuro. Já viraram profetas. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu não falei que aquele cara lá, aquela mulher, não era Deus que estava falando? É o diabo que usa ele ou que usa ela. Porque aí, eu sabia que isso ia dar errado. Como nós somos usados por Satanás, irmãos. Nós só culpamos o coitado do Pedro. Pedro foi só uma vez, a gente é todo dia. Como nós deixamos que o inimigo nos use de uma forma tão rápida. Porque aquele povo agora estava prevendo o futuro. Quando ainda estávamos lá, nós lhe avisamos que isso aconteceria. Dissemos, deixe-nos em paz. Hoje uma frase muito comum, eu não te pedi nada. Você fez porque você quis. Não é assim? Não, eu sabia que ia dar errado. Porque é interessante, Deus permite a provação para que você cresça. Aí você, por falta de entendimento, porque você realmente não acredita e por isso você não está disposto a obedecer, você acha que é o diabo, você acusa a pessoa errada e no final se dá mal. Porque eles acusaram Moisés. Eles agora estavam prevendo o futuro. Irmãos, todo rebelde diz que é espiritual. Guarda isso no teu coração. Toda pessoa rebelde, ela se sente a pessoa mais espiritual da igreja. Ela vê Deus, ela vê anjo, ela vê tudo. Mas não consegue ver ela mesma no espelho e falar assim, quão rebelde eu sou. Aí Jesus vem e diz assim, se a luz que há em ti são trevas, quão terríveis trevas são. Toda pessoa, irmãos, que ela é rebelde, que ela não consegue obedecer, ela é muito espiritual, ela tem frases bonitas. Porque quem escuta esse povo falando aqui, diz assim, meu Deus, esse Moisés é muito sem vergonha. Olha o que ele fez. Forçou essas pessoas a fugirem e agora vai morrer todo mundo por causa da manipulação dele. Quando na verdade Deus provocou tudo aquilo, porque Deus queria mais uma vez manifestar o poder que ele tem, que era abrir o mar. Se Deus sabe o fim desde o começo, e é interessante porque quando você chega em Cristo, quando a multidão estava lá faminta, Cristo olhou para eles assim, tem de comer vocês, e a palavra diz, Cristo já sabia o que fazer, só estava fazendo isso para prová-los. Cristo já sabia, Deus já sabe o que Ele tem que fazer, mas Ele permite para provar o que está no teu coração. Então, irmãos, precisamos tomar muito cuidado, porque quando tudo vai mal, o acreditar e o obedecer vão para o ralo. E você olha o texto, e a partir daí, é uma rebelião atrás da outra, é uma rebelião atrás da outra. E durante 40 anos,
esse povo se rebelava. Aí você acha que é com 4 anos de evangelho que tudo vai dar certo na sua vida. 40 anos de peregrinação. 40 anos Moisés suportando as rebeliões daquele povo. Então, irmãos, precisamos tomar cuidado, porque obedecer quando me convém é fácil, mas quando tudo vai mal, é difícil. Agora, guarda essa frase aí no teu coração. A fé, geradora de milagres, é fruto da compreensão do princípio da autoridade. Fé é o crer. Princípio da autoridade, obediência. Toda pessoa que realmente vive a autoridade, que entende o que é autoridade, ela se sujeita, ela obedece a alguém. Então, a fé geradora de milagres é fruto da compreensão do princípio da autoridade. E eu vou te dar 2 exemplos na Bíblia, quando isso ocorreu. Primeiro, Mateus capítulo 8, verso 6. Existem outras dezenas de textos, irmãos, mas eu peguei 2 mais conhecidos. Mateus capítulo 8, verso 6. Grava bem. A fé geradora de milagres é fruto da compreensão do princípio da autoridade, que se chama obediência. Mateus capítulo 8, verso 6 em diante diz assim, a partir do verso 5, amém? Mateus 8, 5. Quando Jesus chegou a Cafarnaum, um oficial romano ou um centurião se aproximou dele e suplicou: Senhor, meu jovem servo ou meu filho está de cama, paralisado e com dores terríveis. Jesus disse: vou até lá para curá-lo. O oficial, porém, respondeu: Senhor, não mereço que entre em minha casa, basta uma ordem sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob a autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isto, eles o fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. A fé geradora de milagres é fruto da compreensão do princípio da autoridade. Nós queremos milagres, ou nós queremos ser usados por Deus em milagres, mas não estamos dispostos a sermos obedientes a Ele, ou a Sua palavra. E é por isso que nós não conseguimos crescer. Por quê? Porque foi algo tão impactante que Jesus ficou admirado. É interessante que Jesus se admira, como eu já falei isso aqui um monte de vezes, de alguém que nem era judeu, que nem acreditava no mesmo Deus, que provavelmente por ele ser um soldado, um centurião, um romano, provavelmente na casa dele você ia encontrar a estátua do deus Marte, que era o deus da guerra, ou Ares, como você queira chamar na mitologia, de Mitra. Vários deuses romanos. E esse pagão entendeu tão forte o princípio da autoridade que ele disse: basta apenas uma palavra. E nós achamos que é a oração de meia hora que vai me curar. Irmãos, a pessoa pode orar 10 horas por você. Se você não tem essa fé que gera obediência, se você não entende ou não quer viver isso, nada acontece. Nós criamos essa ideia que quando vamos orar por alguém tem que ser uma oração longa, quando na verdade, mesmo que seja inconsciente, nós estamos tentando dar um jeitinho, porque sabemos que nada irá acontecer. Observa na Bíblia como é que funcionava.
Pedro e João caminhando para o templo. Está lá o aleijado lá, desde que nasceu, não lembro direito. E ele diz, tem um trocadinho? Aí Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Está feito o milagre, sim ou não? Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, traz ele aqui, o que você quer? Eu quero enxergar. Pronto, está vendo já? Vai embora, meu filho. Isso está tão enraizado dentro de nós, que se alguém falar assim, ora por mim, e você botar a mão nele e falar assim, em nome de Jesus, você está curado. Ele fica assim, já acabou? Você quer a cura ou quer um sermão em forma de oração? Aí você escolhe. Para mim é mais fácil o sermão em forma de oração. Posso orar por você meia hora citando a Bíblia. Isso é igual a ideia que citar salmos expulsa demônio. Tem pessoas que ela não tem autoridade para expulsar demônio, então ela começa a citar a Bíblia para o demônio, e o demônio só fica rindo. Eu te falo porque eu já vi isso acontecer. A pessoa cai endemoniada num lugar, e a pessoa começar a citar os salmos. E olha, ele era muito espiritual, e eu queria ter essa memória daquele que aquele homem tinha, irmãos. Porque ele começou a citar salmos sem ler a Bíblia, de cabeça. E citava, eu falei, eu abri para ver, realmente, ele estava lendo direitinho os salmos. E o demônio, não vou sair, não saio. E citou salmos, e citou não sei o quê, e não sei o quê. Porque nós criamos essa ideia. Você tem que citar a Bíblia em todo o tempo, né? O demônio já sabe a Bíblia, mais do que eu e você. Ele estava lá presente quando a Bíblia estava sendo escrita. Ele é responsável por muita coisa que foi escrito, porque é escrito para combatê-lo. Ele conhece de Gênesis a Apocalipse. Então, ele precisa tomar cuidado, porque quando você entende o princípio do acreditar, que acreditar é obedecer, isso se torna uma fonte geradora de milagres. Não é o muito nem o pouco falar, mas é o falar com alguém que crê e está disposto a obedecer. Quando nós vivemos isso, irmãos, as coisas fluem. Talvez não aconteça quando você quer, mas acontece. A fé daquele homem é algo que acaba com qualquer religioso. Porque nós criamos a ideia que Deus só fala e só cura se a gente for crente. Aquele homem não era crente. Ele poderia ser um simpatizante. Sabe aquela pessoa que um dia vem na igreja, no outro dia vai na missa, no outro dia vai no espiritismo? Talvez ele fosse assim. Ele amava todos os deuses, porque todos os caminhos levam a Deus. Isso são coisas romanas, irmãos. Olha, todos os caminhos levam a Deus. Cada um tem sua religião. Mas a fé daquele homem era algo incrível. E a fé dele não é porque ele conhecia o Deus que Jesus servia. A fé dele era incrível porque ele era alguém que entendia que obediência é o fundamento que faz você ter uma fé que gera, que move o mundo espiritual. Por isso que Samuel irá dizer para Saul que obedecer é melhor do que sacrificar. Que Deus tem mais prazer na obediência do que em toda a gordura de um carneiro. Agora, para a gente caminhar aqui para o fim, vai lá em João 2. Outro exemplo, para você entender que a fé geradora de milagres é fruto da compreensão do princípio da autoridade chamado obediência. João capítulo 2. João capítulo 2. Do verso 1 ao verso 11, eu não vou ler, mas fala do casamento em Caná da Galileia. Eu quero que você leia comigo somente o versículo 5 e o 11. João capítulo 2, verso 5 diz assim:
Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Verso 11. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Irmãos, quando você lê os versículos anteriores ao 5, no verso 4, Jesus diz para ela assim: mulher, não tem nada a ver com isso, minha hora ainda não chegou. Não era o momento de Jesus fazer milagre ainda, irmãos. Mas entenda agora o porquê do centurião, que isso acontece depois, que esse foi o primeiro milagre. Mas quando você tem uma fé disposta a obedecer, ainda que tudo lhe vá mal, ou ainda que a resposta não era a que você gostaria, e você se mantém crendo e obedecendo ao que Cristo fala, Ele faz milagres em tempo e fora de tempo. Ele foi muito claro: ainda não é o meu tempo. Ou seja, ainda não é o momento de me expor, das pessoas agora me seguirem, porque verão que eu faço milagres. Ainda não era o tempo, Ele antecipa os tempos. E não é porque foi Maria, porque Ele foi muito claro, quando Ele diz: mulher, não tenho nada a ver com isso. Isso é uma festa, não tenho nada a ver com isso. Isso não é problema meu. Ele não estava sendo mal educado. Ele estava deixando claro para nós que, humanamente falando, a Maria, mãe dele, humanamente falando, vamos colocar assim, não poderia misturar as coisas e querer dizer o que ele, como Deus, poderia fazer. Mas ela não disse assim: filho mal educado, filho ingrato, sofri tanto para botar você no mundo, olha aí, e ainda diz que é o filho de Deus, porque toda mãe é melancólica. Não, ela entendeu, mas como o centurião fez depois, ela fez primeiro. Pega as talhas aí. Cada talha daquela era em torno de 80 a 120 litros de água. Eram 6. Então Jesus, em segundos, ele fez com que, no mínimo, 480 litros de água. Irmãos, era vinho para dar de pau. Era vinho para umas 10 festas. Porque quando Deus faz um milagre, Ele não faz só aquilo que você espera, Ele faz algo que transborda. Só que é interessante porque mesmo tomando uma chapuletada, ela disse para os empregados: façam tudo o que Ele mandar. Porque o fato de Deus dizer não para você, não quer dizer que Ele não quer fazer. Ele está vendo qual é vamos dizer assim, qual é a intenção, qual é a intensidade do seu coração. Se realmente você quer aquilo. Sabe quando a criança quer tudo que ela vê, ela quer? A criança entra no mercado, tudo que ela vê, ela quer. E no final ela não quer nada. Jesus estava mostrando ali para nós assim, qual é a intensidade do seu coração. Irmãos, lembra da mulher que por dias estava atrás dele: Jesus, cura minha filha, Jesus, cura minha filha. E ele: não estou te ouvindo, não quero saber quem você é, e cada um com seus problemas. Porque ele queria ver até onde aquilo iria. Quanto maior é a tua fome, maior é a necessidade, e maior é o empenho de alcançar a comida. E depois de alguns dias, os discípulos é que não aguentaram mais. Jesus estava tranquilo. De novo Jesus antecipa as coisas. Porque até então,
ele foi muito claro: eu vim para as ovelhas da casa do meu pai. Até então ele não ia fazer nada para aqueles que não fossem judeu. Mas de novo, por acreditar e entender que acreditar é obedecer, aquela mulher foi obediente e submissa, porque obediência requer humilhação. Por amor a Cristo, você se humilha, você se sujeita. Porque Jesus foi duro com ela. E ela disse: mas até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Mulher, vai, tua filha já está curada. Não orou meia hora não, viu? Foi só, vai. E aqui Maria não foi diferente. Ela disse: façam tudo o que ele mandar, obedeçam. Vamos dizer assim, se ele falasse assim, ó, joga a água fora e deixa o negócio seco, não questiona, joga fora. O nosso problema, irmãos, não é que nós não cremos, é que nós não estamos dispostos a obedecer. Principalmente quando as coisas são contrárias àquilo que nós almejamos ou já tínhamos no coração como certo. Esse é o grande problema. A palavra diz que você tem que bater, bater, bater até se abrir. Quando algo diz não, você continua crendo e obedecendo a Deus, porque se Ele disse que faz, Ele faz, é só você obedecer. O difícil é obedecer. O difícil é viver e entender que acreditar ou ter fé é obedecer a Deus. Irmãos, não existe nível maior de fé do que o princípio da obediência. Coloca isso no teu coração. Ah, porque fulano tem fé de ressuscitar defunto. Isso é um dom. Mas esse dom não garante o maior milagre que pode acontecer na minha vida e na tua, que se chama morrer e ir morar com Jesus, que chamamos de salvação. Então, o maior milagre que você pode viver está dentro da obediência ao Senhor. É por isso que às vezes nós sofremos, nós corremos de um lado para o outro e nada dá certo. Porque não entendemos que quando cremos de verdade, nós obedecemos. Se Deus falou, Deus falou. O nosso problema é, Deus falou, a coisa começa a dar certo, mas alguém vem e fala algo e você começa a achar que aquilo também foi Deus que falou, mas Deus já falou. Lembra do profeta? Vai até lá, entrega a mensagem para o rei. Ó, não fale com ninguém, não pare para comer, para beber, volte do jeito que você foi. O que foi que ele fez? Parou. Porque outro profeta foi lá. Não, Deus falou que não precisa mais isso não. E ele parou e ele morreu. Então nós vamos entender que a maior prova de crer ou de acreditar, que se chama de fé, é estar disposto a obedecer. Deus disse assim: olha, fica firme, que vou eu fazer isso e isso na tua vida. Glória a Deus. Aí amanhã aparece alguém famoso, você ora por mim, porque eu estou com um problema em tal área. No outro dia, ora por mim. Irmão, você não entendeu. Deus não é menino. Deus já falou. É só você crer, obedecer e esperar. Esperei com paciência na presença do Senhor. É só você crer e esperar. Não, todo mundo que aparece. É que nem a mulher que não tem filho e que ela quer engravidar. Eu já vi muito isso, mas muito, irmãos. Ela crê em Deus. Aí Deus usa alguém e diz: ó, você vai ficar grávida, você vai ter um filho. Mas todo dia que aparece alguém dizendo que ora por isso, ora por mim, Deus já falou. Deus não é Deus de confusão. Então,
O segredo de viver milagres ou ser alguém que será usado para manifestar milagres em Cristo é estar disposto a obedecer. Por mais que tudo vá mal, obedeça. Tome a palavra que Deus disse no início e fica firme nela. Por mais que tudo vá mal. Irmãos, quando eu me converti, quer dizer, me convenci, porque a conversão ela vem até o dia de você morrer, você está se convertendo ainda. Mas quando a gente é convencido, a gente levanta a mão e acha que é crente. E eu lembro que uma das coisas que Deus falou comigo logo no começo foi: meu servo, vou eu te levantar, farei de você um pregador da minha palavra. Mas toda vez que eu via alguém que era usado nessa área, eu ia lá, ficava na filinha. E nada mudava. Por quê? Porque Deus não já falou? Agora eu tenho que me preparar e esperar. Talvez Ele me use uma vez e nunca mais. Sabia? Olha um profeta menor na Bíblia e olha um profeta maior. Tem profetas menores aqui, que não é porque ele é menor, porque ele é inferior, não. Porque ele falou de Deus durante 1 ano, e o outro falou durante 40. Deus falou, Ele fará. Mas nós ficamos correndo atrás de alguma coisa que acelere esse processo. Mas o acelerar o processo não é correr atrás das coisas, é obedecer ao que Ele disse. Porque Ele pode acelerar os processos. Ele pode fazer com que a coisa seja mais rápido do que você espera. Ele pode. Não é a oração de um e de outro. Porque Deus já deu a promessa para você, Deus já falou. Então, faz como Maria falou para os servos, faz tudo que Ele mandar. E acabou o negócio. Então, irmãos, guarda no teu coração, a fé geradora de milagres é fruto de uma vida de obediência. Pessoas que são obedientes a Deus, irmãos, onde quer que elas vão, onde quer que elas estejam, se há uma manifestação maligna, ela olha e ela vai lá e expulsa. Se uma pessoa precisa de uma palavra, Deus dá a palavra. Se a pessoa está enferma, Deus te toca para ir lá orar por aquela pessoa. Por quê? Porque obediência é diária. E se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é a obediência. Porque Jesus ficou maravilhado com aquele homem. Ao ponto que depois, lá na frente, ele diz assim: você diz que me ama, né? Mas se você me ama, obedeça os meus mandamentos. Obediência é a maior prova de amor, é a maior prova de fé. Uma pessoa que está disposta a obedecer a Deus, no momento certo Deus a liberta, Deus a restaura, Deus a levanta, Deus faz o que tem que fazer. Porque se Ele não quiser fazer, não tem oração que faça. Hoje nós não oramos, nós manipulamos a Deus, né? Entre aspas. Nós não oramos, nós dizemos para Deus o que Ele tem que fazer. Nós invertemos a ideia que somos servos, e aí Deus passa a ser servo da criatura, e não a criatura a ser servo do Criador. Então, irmãos, põe no teu coração, acreditar é obedecer. Aquele que obedece tem a autoridade de Deus sobre ele. E se você tem a autoridade de Deus sobre a sua vida, você pode pisar serpentes e escorpiões, você pode pregar o evangelho, o veneno não pode te matar. Veneno aqui não é você abrir lá o veneno e tomar para ver se você vai morrer, não, irmãos. Quer coisa mais venenosa do que a língua do fofoqueiro? Essas coisas não vão te matar, não entre em você, não deixa você depressivo. Se você estiver disposto a obedecer, Deus fará tudo o que Ele disse que fará na sua vida.